Botafogo está eliminado da Copa do Brasil de 2026 para a Chapecoense. Como eu já havia adiantado no meu vídeo pré-jogo, era uma partida traiçoeira para o Botafogo, que a equipe precisaria jogar no seu 100%, no seu máximo para conseguir não se complicar nesse confronto, tendo em vista que a Chapecoense tinha feito um jogo muito difícil contra o Botafogo aqui no estádio Newton Santos e já tinha dado a letra de que não seria como aquela partida que foi fácil, que o Botafogo venceu por 4-1. E no jogo de hoje, o técnico Franklin Carvalho fez algumas modificações, mas cá entre nós, que o time hoje do Botafogo que entrou em campo é muito, 1 milhão de vezes mais qualificado que o da Chapecoense. Mesmo com o Marçal na lateral esquerda, mesmo com o Bastos na zaga, com qualquer ressalva que você me faça, o Botafogo tinha a obrigação de sair com a classificação, até porque tinha vantagem de 1 gol quando entra em campo. E o Botafogo até começa bem a partida, começa em cima da Chapecoense, a Chapecoense quase não conseguindo tocar na bola, o Botafogo sobressaindo muito tecnicamente, e parecia que era até questão de tempo para o Botafogo marcar o seu primeiro gol na partida. Só que, cara, um erro do Botafogo de subida de marcação, até mesmo falar sobre uma felicidade do Marcinho na hora de fazer a finalização, acabou custando depois erros que foram dando sequência a esse resultado que eliminou o Botafogo. E os detalhes desse gol marcado pela Chapecoense contra o Botafogo, que deu a classificação para a Chape, foram esses aqui. Cara, o primeiro detalhe é o Enio jogando como esse meia pelo lado direito da Chapecoense, dominando essa bola de costas, e o Alexander Barbosa subindo para saltar a pressão em cima do Enio. Só que o Barbosa chega atrasado na jogada, o Enio domina de costas e consegue sair e girar para ficar de frente para o lance. O Barbosa foi um pouco afobado nessa daqui, ele não conseguiu estar justo ali perto do Enio, e quando ele leva esse drible acaba escancarando um pouco a defesa do Botafogo. Mas mesmo após esse drible levado pelo Alexander Barbosa, o Botafogo ainda tinha muita vantagem numérica. Eram somente 3 jogadores da Chapecoense contra aqui uns 4, 5, 6 jogadores até do Botafogo na imagem, né? O Enio consegue arrastar e o Enio tem um timing correto, esperando o Medina saltar nele para liberar esse espaço para ele fazer o passe no Marcinho. Ele tem um timing correto, faz o passe no Marcinho, e agora sim o Botafogo começa a se desenhar com uma certa desvantagem, porque o lateral Bruno Pacheco começa a fazer outra passagem, fica o Marcinho e o Bruno Pacheco contra o Vitinho, lateral do Botafogo. O Barbosa tá voltando, tá recompondo, o Medina tá até apontando, vai lá, marca o Bruno Pacheco que eu vou marcar o Marcinho. E até isso acontece, né? O Botafogo voltou a se organizar aqui defensivamente, voltou a apostar bem a sua defesa. Só que aqui o Marcinho ele vai muito bem, ele consegue cortar para dentro, abrir o ângulo para a finalização, o Medina no contra-movimento não consegue tirar o espaço do Marcinho, mas essa bola estava muito longe ainda do gol. E se vocês repararem, essa bola ela pega um pouco de altura, ela não vai com tanta velocidade assim. Por mais que tenha sido uma finalização muito boa do Marcinho, talvez se fosse um goleiro de mais alto nível poderia ter chegado nessa bola, mas o Neto não conseguiu e gol da Chapecoense. Mas foi uma sucessão de erros e aí vai ter sempre questionamento do torcedor do Botafogo, era ou não uma bola defensável pro Neto. Mas o Marcinho, que não tem nada a ver com isso, marcou esse golaço para a Chapecoense aos 19 minutos do primeiro tempo. E esse gol muda um pouco a história e o rumo da partida. O Franklin Carvalho hoje já tinha mudado o Botafogo taticamente, jogando mais em um 4-2-3-1, com o Edenilson funcionando como um camisa 10, e ele tinha aberto mão de ter uma dupla de ataque, que ele sempre vinha tendo, né? E colocou o Júnior Santos mais aberto pelo lado direito, somente o Arthur Cabral centralizado. A Chapecoense jogava mais em um 3-4-2-1, e marcava bem o Botafogo na medida do possível, porque como a Chapecoense não tem tanta qualidade técnica assim, por muito tempo a bola ficava realmente com o Botafogo. E a Chapecoense tentava conviver mais com os contra-ataques, só que a Chapecoense contra-atacava com pouca gente. O Botafogo até chegava, mas não conseguia marcar de fato o gol. O Botafogo vai ter a chance com o Arthur Cabral, que acaba batendo a bola na trave. No rebote, o Júnior Santos não consegue fazer a finalização. Mas se você pegar no geral, o Botafogo teve talvez mais possibilidades claras de gol do que a Chapecoense durante a partida. Mas o Botafogo não conseguiu concluir e marcar o gol.
E o segundo gol da Chapecoense já acontece dessa maneira aqui. Olha só, o Botafogo marcando o jogador da Chapecoense, que era o Enio no caso, cercado pela marcação do Botafogo, não tinha muito o que ele fazer. Novamente a Chapecoense atacando com pouca gente. Mas olha só como é que tá desbalanceada essa marcação do Botafogo e tem muito espaço para o jogador da Chapecoense receber essa bola livre de frente para o gol. O Montoro até tenta recuperar, até tenta fazer esse corte, mas não consegue. A bola passou pelo Montoro e aqui já virou uma desvantagem tremenda para o Botafogo. Fica somente o Marçal contra 2 jogadores da Chapecoense. O jogador da Chapecoense faz o toque para o lateral. Mesmo assim, o Botafogo ainda tinha essa vantagem dentro da área, mas a movimentação do Bolasie e o cruzamento foi muito bom, porque o Bolasie ele finge que vai atacar em direção ao gol, que vai correr em direção ao gol, mas ele corre pro meio e aí acaba matando completamente o Alexander Barbosa, que o Barbosa vai na primeira movimentação do Bolasie, no balanço de corpo, depois o Bolasie faz a movimentação correta e recebe essa bola livre e de cabeça consegue marcar o gol. Mas se tu ver aqui, cara, era somente o Bolasie e tinha o Enio chegando ali também dentro da área, contra uns 4, 5 jogadores do Botafogo que fariam o que estavam fazendo ali a marcação. Uma sucessão de erros que custaram essa classificação para o Botafogo. O segundo gol da Chapecoense sai ele já no finalzinho do primeiro tempo, aos 49 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, a Chapecoense praticamente abdica de atacar. O Botafogo vira um time de uma nota só, começa a balançar a bola principalmente para o lado esquerdo e fazer cruzamento para dentro da área. E a ideia do Franklin Carvalho era essa, de fato, porque ele coloca o Alex Telles para fazer os cruzamentos, depois mais para frente ele coloca o Vidal para fazer os cruzamentos e povoa a área. Ele coloca o Corrêa, que é um jogador alto, ele já tinha o Arthur Cabral, ele coloca então em campo o Kadir, e ele mudou o Botafogo taticamente no segundo tempo, já desde o início do segundo tempo, para mais essa dupla de ataque, para mais esse 4-4-2 que ele vinha tendo anteriormente. E, cara, por mais que o Botafogo não tenha feito um segundo tempo primoroso, o Botafogo cria. No Bumba Meu Boi, às vezes, bola cruzada na área, jogada de escanteio. O Botafogo cria possibilidades de gol, mas não consegue marcar o gol. Perdeu alguns gols muito, muito claros no segundo tempo. O goleiro Anderson da Chapecoense foi muito bem e a Chapecoense conseguiu segurar o resultado. A Chapecoense não vencia há um tempão. Voltou a vencer e vence eliminando o Botafogo. E aí quem é o culpado por essa eliminação? Porque você ser eliminado da Copa do Brasil é muito ruim financeiramente. É uma competição que paga muito bem quando você vai passando de fase. É muito ruim moralmente e é humilhante pro torcedor do Botafogo. Com todo respeito a Chapecoense, que é um time ali tentando sempre crescer no futebol brasileiro, mas não tem comparação, né? O investimento da Chapecoense, a camisa da Chapecoense com o Botafogo. E o momento, porque se a Chapecoense, tivesse um bom momento no Campeonato Brasileiro, já tivesse ameaçando, e você já fosse pra esse jogo sabendo, é um jogo que é muito, muito, muito difícil, mas não. É um jogo que o torcedor do Botafogo tinha esse receio, esse pé atrás, mas que não acreditava que seria eliminado hoje pra Chapecoense. E acabou acontecendo. Mas uma partida, assim, muito abaixo dos jogadores do Botafogo. Eu falei, produziu, mas muito abaixo. Montoro irreconhecível, comparado àquele jogador que ele era alguns meses atrás. O Edenilson não conseguiu jogar bem. O Arthur Cabral foi muito mal na partida de hoje, mais uma vez. O Bastos não fazendo um bom jogo. O Vitinho errando muito e sumido em grande parte dos momentos da partida. O Medina hoje pra mim foi o mais consciente do Botafogo ali. Até o Danilo cometendo alguns erros que ele não costuma errar. Alguns lances que ele não costuma errar. E acabou culminando nessa eliminação péssima pro Botafogo na temporada. E no final da partida, quando o Botafogo faz toda a pressão, as chances perdidas pelos jogadores não pode acontecer. Tem o nervosismo, obviamente, mas você não pode perder o tanto de gol que perdeu o Botafogo no final da partida em um jogo decisivo como era esse contra a Chapecoense. E custou muito caro, muito, muito, muito caro mesmo. A verdade é que tem muitos jogadores no Botafogo que custam caro mensalmente, que foram contratações caras, mas que não conseguem ser decisivos, que não conseguem em momentos importantes para o clube realmente fazer valer a pena o que o Botafogo gasta com esses atletas mensalmente. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, quem para você foi o principal culpado dessa eliminação do Botafogo para a Chapecoense. Vou repetir, uma equipe fraca tecnicamente da Chapecoense, mas que conseguiu competir mais do que o Botafogo. Você pegar no final das contas, no primeiro e no segundo jogo que você computar. E o Botafogo levando o gol novamente do Marcinho.